incrédulo, olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, não, com vontade, diga assim: irmão, aqui é lugar de profeta. Diga assim: aqui não é lugar de incredulidade. Diga assim: exerça a sua fé hoje, porque Deus vai fazer grandes coisas. Diga assim: você tem fé? A Bíblia diz que se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Não foi ao incrédulo. Jesus pode fazer milagre na vida de quem não crê? Claro que pode, mas Ele não quer. Sabe por quê? Porque Jesus não é invasivo. Ele não invade aquele que não quer. O Senhor fala na vida daquele que crê, na vida daquele que quer. É tanto que o Senhor chegou para um homem e falou assim: você quer ser curado? 38 anos enfermo, Camila. É mesmo que perguntasse, o cara andou 40 quilômetros no deserto e quer água. Você quer ser curado? O homem disse: não tem quem me joga lá, porque o Senhor só faz na vida de quem quer. Então, olha para cá, se conecte aqui comigo. Eu quero pedir para a Heloísa projetar Hebreus capítulo 11, versículo 6, bem rapidinho, que depois nós já vamos trocar para outro versículo. Hebreus diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está dizendo: sem fé eu não me agrado dessas pessoas não. É o Senhor dizendo: eu não gosto de pessoas que não têm fé, que não acreditam não. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Levante sua mãozinha assim para cima e diga assim: eu vim buscar algo nessa noite que só o céu pode entregar. Diga assim: eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida e na minha casa o sobrenatural. Ele disse para mim e para você: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu anotei mais um versículo aqui, mais um e mais um. Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Bem rapidinho para você só repassar e relembrar. E se você quiser anotar, você vai anotar para estudar em casa. Então ele me disse, diga Deus. Sendo profeta, diga Deus. Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ezequiel disse assim: então me disse o Senhor: profetize sobre esses ossos secos e diga a eles, fale, verbalize, abra sua boca, porque você será o profeta dessa noite. Abra sua boca nessa noite e declare o que vai acontecer na tua vida no segundo semestre, porque Deus vai te usar. Não vai vir ninguém de outro país, vai ser você que Deus vai usar. Vai ser você próprio. Não gere expectativa, irmão, em quem veio da China, em quem veio do Japão. O Japão já foi eliminado, esquece. Não vamos nem falar nesse nome. Pode deixar ela cheia aí no centro. Pode deixar cheia de água, em nome de Jesus. Isso. Êxodo capítulo 17, o versículo 4 até o 7, para nós lermos aqui. Eu quero que você vá guardando essas palavras, irmão, em nome de Jesus, para você entender que a promessa de Deus está sobre a tua vida e Deus vai fazer. Êxodo capítulo 17, versículo 4, diz assim: então Moisés clamou ao Senhor, dizendo assim, ó: o que farei, Senhor, com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. E o versículo 5 diz assim: o Senhor respondeu-lhe: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com qual você feriu o Nilo e vá adiante. E o verso 6 disse assim: eu estarei à sua espera. Diga Deus, diga Deus, eu estarei à sua espera junto à rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Na presença do povo, Deus disse para ele: quem vai trazer água para esse povo
não sou eu, vai ser você, profeta. Eu só vou ser aquele que vou dar autoridade para você. Levante sua mão para o céu. Diga assim: hoje Deus me dá autoridade para profetizar. É coisa. Você já olhou para dentro de você e falou assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Moisés se sentiu assim, Beto, naquele dia, nesse dia aqui, ó. Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar, vão jogar pedra em mim, vai me matar. O Senhor disse assim, ó: passe à frente, procure as autoridades, pegue alguns daqueles que acreditam, leve eles, suba, e quando você chegar lá, eu estarei. Sabe o que eu vim dizer para você hoje? Que ao você chegar aqui, o Senhor já estava contigo. Que ao entrar nessa casa, o Senhor já estava à tua espera para te dizer: abra sua boca, profeta, porque hoje eu vou fazer. Abra sua boca, profeta, porque hoje eu vou curar. Escuta aqui, irmão. Ontem nós estávamos aqui em oração e o Jean me procurou e falou assim: pastor, no final da intercessão, eu posso orar pela Gi, porque Deus está falando comigo sobre cura, e eu gostaria de orar sobre cura pela vida dela. Quantos anos o Jean tem, Jean? 18? Se nós formos olhar para a idade, nós vamos falar assim: um menino com 18 anos vai ficar profetizando, vai ficar falando, tem muito pouca idade, tem muito que aprender. É assim ou não? É assim ou não? Deus não vai pela idade, pela posição, Deus vai pela disposição. O Jean disse assim: eu estou disponível a falar, a abrir a minha boca de profeta, e Deus vai curar. Sabe por quê, irmão? Porque ele já teve em outros lugares, quando estava lá com o pessoal no clube que ele pertence, e Deus usou ele para orar por uma pessoa, e a pessoa foi curada. Nós estivemos numa vigília sábado lá em casa até 3 horas da manhã e o fogo desceu. Depois que fechou a live, depois que o celular acabou a bateria, nós entramos num clamor que pegou fogo. E depois ele falou assim: eu vou orar pela vida dessa menina. Tinha uma menina lá com uma botinha daquelas de ortopédica. Ele falou: tira essa bota aí, menina, porque em nome de Jesus eu vou orar e você vai ser curada. Sabe o que é isso? É ousadia. O profeta não tem medo não, o profeta é ousado. Olha aí para quem está perto de você, diga para ele assim: ô irmão, o profeta é ousado. Diga assim: seja ousado hoje aqui, abra a sua boca hoje aqui, porque Deus vai fazer. Diga assim: Deus vai fazer, Deus já está fazendo, em nome de Jesus. Você acredita nisso ou não? Deus não vai dar autoridade para gente medroso não, irmão. Não significa que nós não temos medo, mas o Senhor vai dar autoridade e vai dar coragem para você não temer. Você acabou de orar dizendo assim: temer por quê? Louvar. Temer por quê? Dias difíceis vão ter, tempestades vai ter, dias difíceis, irmão, vai chegar quase sempre. Mas temer por quê? Se você está guardado por aquele que nunca perdeu uma batalha, você não vai perder. Preste atenção. Lucas capítulo 17. Tem um monte de recado do céu para a tua vida aí. Se fosse você, eu anotava tudinho, só para você não esquecer nunca mais. Lucas capítulo 17, verso 14. Escute aqui o que diz a palavra do Senhor. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram o quê? Diga assim: recebeu cura, recebeu milagre. Diga assim: houve uma profecia, e no meio do caminho Deus curou. Você sabe de quem está falando aqui ou não? Jesus curou quem? Os leprosos, irmão. Jesus disse: vai, se apresenta o sacerdote. Sabe por quê? Porque a tua fé
a fé que você exerceu já te curou. Abra suas mãos assim. Deus vai te dar poder hoje para você abrir a sua boca e Deus fazer. Deus vai te dar unção para você colocar a mão na cabeça de alguém e Deus curar. Coloca aí Evangelho de João, capítulo 2, versículos 7 e 8. Estou fazendo questão de falar para você e mencionar no texto sagrado de que Deus fez através de muitas vidas, muitas coisas nessa terra. Jesus disse aos serviçais: encha os potes com água. Eles encheram até a borda. E aí o outro versículo disse assim, ó: Jesus lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e você sabe que aqui foi a transformação da água em vinho, sim ou não? Se você estiver acompanhando cada texto que está sendo ministrado, você vai ver que Deus não saiu fazendo nada, Ele saiu dando voz de comando, sim ou não? Faça isso, faça isso. Ele mandou quem fazer? Esse último texto está dizendo assim, ó, no verso 7, coloca o verso 7 lá. O Senhor disse aos serviçais, Ele não falou para advogado, não falou para juiz, não falou para letrado, não falou para ninguém. Ele falou para quem estava prestando serviço lá, os menores que estavam lá. Ele disse assim, ó: pega a água ali. Vou mostrar para vocês do que vocês são capazes através do meu poder. Leve essa água para tal lugar. Encha as talhas, porque a partir de agora, esse movimento que vocês estão fazendo vai gerar milagres nesse lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você abre a sua boca nesse lugar, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando a tua família, Deus está curando enfermidades, Deus está fazendo coisas extraordinárias. É só você crer. É só isso. Só precisa disso, irmão. Deus vai fazer em mim, em você e através de você. Ele vai dizer: faça, profetize, abra sua boca, mude daqui para cá, tenha opinião e tome decisões. A questão, irmão, é que às vezes nós queremos receber um milagre e usamos o louvor. Mestre, eu preciso de um milagre. Mas Deus está dizendo assim: para o milagre acontecer, eu vou usar você. Você próprio, irmão. Preste atenção. Lucas capítulo 6, versículo 10, nós estamos acabando, eu já estou ministrando para a sua vida, é só você pegar. É só você pegar, é só um lembrete do céu para a sua vida. Lucas capítulo número 6, o versículo 10 diz assim: então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi o quê? Houve uma ação da parte do homem, sim ou não? Jesus só dá os comandos, mas a ação é nossa. Uma vez eu falei e o Cristiano falou assim: pastor, eu fiquei encucado com aquele negócio. O senhor falou que Deus não age, Deus reage. Onde você viu a ação de Deus aqui? Em nenhum momento. Teve reação de Deus. A ação é sua. Deus disse assim: faça, 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 faça. Através da sua ação eu reajo sobre a sua vida. Através do seu movimentar eu faço acontecer. Deixa eu dizer um negócio para você. Talvez, ou eu tenho certeza que tem pessoas assistindo no YouTube a mensagem que está acontecendo. Ele não está aqui porque ele mora longe. Inclusive tem pessoas lá de Alagoas assistindo. Mas escute bem, houve uma ação da parte dele em pegar o celular, procurar no YouTube o culto que está acontecendo agora, e na casa dele ele também está cultuando, sim ou não? Olhe para quem está perto de você e diga assim: irmão, o nosso Senhor é onipresente. Diga assim: Ele está aqui e Ele está em todos os lugares. Diga assim, inclusive, lá na sua casa agora. Mas o Senhor reage quando você age. Você já me viu falar que para arrumar um emprego você precisa ir para a entrevista? Você já me viu falar que você tem que ir levar o currículo? Você já me viu falar que você tem que ir lá e falar: não tem emprego para mim não? E a partir daí Deus abre as portas? É assim ou não? Porque primeiro o agir é nosso, depois o reagir é de Deus.
Deus reage através da sua ação. Você não saiu da sua casa para vir até aqui de graça. Você veio aqui porque você é profeta e Deus vai te usar para gerar milagre na sua vida hoje. Preste atenção, irmão. Vai anotando isso aí. Evangelho de João, capítulo de número 11, o verso 39 até o 41. É muito conhecido. Conhecidíssimo. Você vai saber que houve um grande milagre aqui. Um dos maiores milagres que nós podemos contemplar, que é uma ressuscitação. O verso 39, ele disse o quê? Diga assim, ação humana. Tirem a pedra. Jesus poderia chamar Lázaro para fora e ele visse ou não? Mas diga assim comigo, fazer o milagre é com Jesus. Tirar a pedra, bata assim, é comigo. Diga assim, hoje eu tiro todas as pedras que estiverem no meu caminho e o milagre vai acontecer. É só para quem acredita nisso aí. É só para quem crê nisso aí. Jesus está dizendo, irmão, ô meus irmãos, ele nem morreu. Ele está só lá. Calma aí. E as duas irmãs ainda dizem assim, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido mesmo não. Sabe o que Jesus falou para elas? Está vendo isso aí, Maria? É para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz que Jesus chega ao lado do túmulo e diz, tira lá a pedra. Vou mostrar para vocês o que eu vim fazer hoje aqui. Tira a pedra. Deus está mandando tirar a pedra, irmão. Às vezes nós não queremos tirar. Nós queremos permanecer com ela lá. É uma zona de conforto. Vou sair daqui nada, melhor deixar essa pedra aqui. Porque pelo menos eu lamento. Pelo menos eu reclamo, irmão Roberto. Jesus está dizendo, tira a pedra, irmão. Tira a pedra que o resto é comigo. Tirar a pedra é você se esforçar, ir lá, fazer, e Deus falar assim, agora eu vou fazer na sua vida o que você não pode fazer. O impossível é com Deus, mas a nossa parte precisa ser feita. Ô, irmão, o que eu recebi de mensagens hoje, o que eu recebi de indiretas hoje, para mudar o horário do culto de domingo, você não está entendendo não. Eu silenciei o meu Instagram porque não sou eu que fico mais com ele. Levanta a mão, eu tenho uma secretária agora, levanta a mão, filho. Ó quem cuida do meu Instagram. Mas aí deu vontade de postar algo hoje, eu fui lá e voltei. Porque está comigo, mas está com ela. Ela que se vira lá. O que postar é ela. Se postar coisa feia, foi ela que postou. Quando eu ativei mensagem, inclusive quando estava saindo para a igreja agora. Uns videozinhos que falam assim, pastor, domingo é o culto. Mas domingo é a Copa. E aí? Como é que vai fazer? Deixa eu dizer um negócio para você. Não tem problema nenhum assistir o jogo. Eu amo assistir jogo de futebol. Mas eu não esqueci de um versículo que está na Bíblia que diz assim, Nádia, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero que o Brasil seja campeão, diga amém. Você torce pelo Brasil, sim ou não? Mas Deus disse para mim assim, buscai primeiro o reino, o meu reino, e as demais coisas
eu acrescento, quando eu não troco a copa pelo culto, ou o culto pela copa, Deus disse, eu estou vendo a tua prioridade, eu vou ajudar inclusive o Brasil a ser campeão. Porque do resto das coisas Ele cuida. Eu preciso assistir para o Brasil ganhar, sim ou não? Não preciso assistir. Eu preciso acreditar que vai dar certo. Eu preciso confiar que vai dar certo. Mas a minha prioridade é buscar Jesus. Diga amém. Se tiver que ficar só eu aqui em cima e a minha esposa falar, eu não vou, eu quero assistir a Copa, ela vai ficar em casa, irmão. Não tem problema nenhum com isso. Sabe por quê? A Copa acaba e Jesus é para sempre. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu não duro por 4 anos, eu sou eterno. Sabe uma passagem que diz assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã? E se a Copa for só até domingo? Você vai abandonar a igreja? O resultado depois você assiste, irmão. Chegar na sua casa, você coloca assim, melhores momentos do jogo do Brasil. Pronto, acabou. Você vai assistir tudo bonitinho. Agora, trocar Jesus pelo Vinícius Júnior, eu vou falar para você. Só a Virgínia mesmo, irmão. Porque nós não faz isso, não. Repita assim comigo, eu sou crente em nome de Jesus. Diga assim, tirar a pedra é comigo. Fazer o milagre é com Jesus. Olha para quem está perto de você e diga assim, irmão, o culto começou faz tempo e Deus já está trabalhando em teu favor. Você acredita nisso ou não? Abra sua Bíblia comigo em 2º livro dos Reis, capítulo número 4. Jesus já falou aqui em vários versículos de que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida, mas Ele quer a ação da tua parte. Jesus está dizendo, se move, irmão, se move, porque eu já estou fazendo. Irmão, quando nós fazemos ato profético, muitas vezes, Antônio, as pessoas escandalizam. Para quê? Não precisa isso, não precisa isso, só pregar a palavra está tudo certo. Jesus usou algumas coisas aqui para gerar milagre, sim ou não, irmão Roberto? Jesus usou um monte de coisa para gerar milagre, sim ou não? Um monte de coisa. Jesus usou um monte de gente, irmão, para gerar milagres. Um monte de pecador, um monte de pessoas falhas. E aí, essa passagem que é para mim e para você agora, 2 Reis capítulo 4, diz assim, certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas, suplicou a Eliseu, o teu servo, o meu marido, ele morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. E o verso 2 diz assim, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu, a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Segurei, diga assim, é o que Deus precisa para gerar o meu milagre. Diga assim, Deus não trabalha no que me falta. Deus trabalha no que eu tenho. Diga assim, o pouquinho de fé é o pouquinho de azeite que Deus precisa para multiplicar hoje. Jesus vai fazer na tua vida. Jesus vai fazer na tua casa. Jesus vai fazer na tua família. Coloca o verso 3. A Bíblia diz assim, então Eliseu disse, vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos. Ah, isso aí é forte, hein? Depois da vírgula tem uma palavra muito profética, Jean. Diga assim, quem gosta de coisa pequena? Ela não. Eu gosto é de coisas grandes. Diga assim, eu gosto é de muito. Tem gente que não gosta não, ó. Diga assim, eu gosto é de muito. Porque o meu Deus dá com sobra. Sabe o que Deus falou? Através do profeta.
Eliseu disse assim: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça. Mas no versículo anterior ela falou: não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Porque o pouquinho de azeite é o que você tem, mas o milagre que é muito é Deus que faz. O verso a seguir disse assim: depois entra em casa com os seus filhos e fecha a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e separe as que foi enchendo, separe as que foi enchendo, separe as que foi enchendo. Deus vai começar a encher, Deus vai começar a fazer na vida daquele que crê. Coloca o verso a seguir. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles tinham trazido, ou que eles lhe traziam. E o verso 6 diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele, porém, respondeu: já acabaram. O que aconteceu? O que aconteceu? Diga assim: enquanto tem fé, tem milagre acontecendo. Diga assim: enquanto tiver espaço em mim, Deus vai trabalhar. Você viu que Deus usou um monte de coisa para fazer milagre? Tira a pedra, que eu ressuscito. Você viu que Deus disse a Moisés: sobe lá e toque na rocha, que eu vou fazer sair água. Você viu que Deus falou, ou melhor, Jesus falou: saia do barco, Pedro, que você vai conseguir andar sobre as águas. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: exerça a sua fé hoje aqui, porque a área que você precisa vai ser de testemunho. Preste atenção. Eu já ministrei sobre essa passagem aqui um monte de vezes, umas 3, 4 já. Nós estamos falando acerca de uma mulher, irmão, que era mulher de um servo, de um profeta, de um homem que servia na igreja. Mas só pelo fato de servir na igreja não significa que não passa dificuldade. E tem gente que fala assim: pastor, eu não estou entendendo, porque quando eu fazia parte do mundo, quando eu estava lá nas bagunças, parece que as coisas davam muito mais certo na minha vida. Agora que eu sirvo a Deus, parece que está dando tudo errado. Não está dando errado não, é Deus dizendo assim: ó, quem faz na sua vida não é você, quem faz sou eu. Você só precisa ser vasilha, ser vaso e estar disponível para que eu te encha. Preste atenção. Ela disse assim para o profeta: Eliseu, você sabe que ele era um homem correto, trabalhou na obra, mas ele morreu e ficou devendo. E agora, pela lei daquela época, poderia sim levar os filhos como escravo, porque era uma forma de usar eles lá para pagar essa dívida, usando eles na escravidão, como servo mesmo. E o profeta disse para ela assim: mas o que você tem? Não tenho nada não. A única coisa que eu tenho é um pouquinho de azeite lá em casa. O profeta disse assim: é só o que precisa. Quando nós estávamos na live sábado, a Liele estava junto e ela falou assim: pastor, a igreja que eu fui de tal lugar assim, assado, ela fazia voto, trabalhava com voto. E uma vez, o povo lá falou assim: se você não tem dinheiro para fazer o voto, pegue emprestado com alguém, mas não deixe de fazer. Aí ela falou assim: o que o senhor acha sobre isso? Eu falei: heresia pura. Porque Deus não trabalha naquilo que você não tem, Deus trabalha naquilo que você tem.
Deus trabalha multiplicando. Você não precisa pegar nada de ninguém para Deus fazer. Como assim, pastor? Aí você se contradisse agora, ou se contradizeu. O profeta não mandou pegar um monte de vasilha emprestada? Sim ou não? Mas ela não pegou azeite, porque o azeite ela já tinha. Ela pegou recipiente, mas o milagre já estava na mão. Às vezes, irmão, nós não dizimamos, sabe por quê? Porque vai faltar para pagar a conta de luz. E Deus está dizendo, se você tiver fé, eu multiplico na sua casa. Se você tiver fé, eu multiplico na sua vida. Se você tão somente crer, eu faço acontecer. Mas precisa ser uma pessoa crédula. Falei para o Edjão hoje, falei ontem para o irmão Roberto. Quem estava aqui domingo no culto? Quem estava aqui? Cadê a Heloísa? Olha lá, ó. Segunda-feira cedo, eu falei no domingo aqui na igreja. Irmãos, talvez a forma como eu prego, às vezes as pessoas acham que eu estou sendo arrogante ou que eu estou bravo. É que meu tom de voz é assim, ele é um pouco mais expressivo mesmo. Eu falei assim, irmão, falta R$ 1.700 para pagar o aluguel e o dia de pagar o aluguel é amanhã. Mas eu não estou preocupado com isso porque eu sirvo o Deus da provisão. Foi assim ou não? Diga aí, pastor. O Júnior quase veio fechar as portas para nós não vir hoje para o culto. Diga assim, é mentira de Satanás. Na segunda-feira, a pastora falou assim, Heloísa, você faz um corre para mim, faz um apanhado dos dinheiros que tem aí da igreja, que nós vamos pagar o aluguel. Nós servimos o dono do ouro e da prata, diga amém. Diga assim, o pouquinho de azeite é o que Deus precisa para multiplicar. Agora diga assim, e aí, pastor? Com voz profética, diga assim, e aí, pastor? Foi pago o aluguel e hoje tem 1.000 na conta já para juntar para o próximo. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu creio no Deus da provisão, Beth. Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na sua casa, mas você precisa crer. Deus vai fazer no seu negócio, mas você precisa ser fiel ao Senhor. Deus vai fazer na casa daquele que é fiel com Ele. O que você tem? Eu não tenho nada, então Deus não vai fazer nada. Deus não faz na vida de quem não tem nada. Se eu não tenho nada, deixa de ser nada. Eu tenho um pouquinho aqui, Senhor, mas Tu podes multiplicar. Então deixa comigo, que agora é a hora. É assim que Deus diz. É assim que Deus faz, irmão. Deus não precisa de nada de ninguém, a não ser a nossa fé. Eu não vou dar. Eu já falei aqui, sou mal. Você não dizima não, meu irmão? Tá bom, pode deixar que o mecânico pegue o teu dinheiro, a farmácia pega, Satanás leva, funde o motor do carro, a geladeira queima. É assim que funciona. Só. Porque existe um devorador. Sou eu que estou falando? É a Bíblia Sagrada que diz. Seja dizimista e ofertante, para que o devorador não entre nas suas finanças. E o que eu tenho? Nada. Então, Deus não vai fazer nada. Eu tenho só um pouquinho. Vai ser nesse pouquinho que eu vou fazer. Sabe o que a Bíblia disse? E diz para mim, para você, há minutos atrás, o profeta disse, entra no teu quarto, vai lá no secreto, tranca todas as portas para Satanás nem ver, para vizinho não ver, para ninguém ver, e o azeite que você tem, só o pouquinho que você tem, começa a derramar
sobre as vasilhas que você pegou, porque eu vou fazer. Diga assim: quem é fiel ao Senhor não passa vergonha, conta testemunho. Diga assim: foi para isso que eu vim aqui hoje, foi para gerar testemunho. Diga assim: eu vou viver a totalidade da promessa de Deus na minha vida. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais, vai trazendo mais. O menino disse assim: acabou as vasilhas. O profeta mandou trazer muitas vasilhas. Só tinha um pouquinho de azeite, mas tinha um monte de vasilha. Só tinha um pouquinho de azeite, mas tinha um monte de vasilha. Só tinha um pouquinho de azeite, mas tinha um monte de vasilha. Nesse meio tinha algo grandioso. Diga o quê? Com vontade para você ficar de pé agora. Diga assim: o quê, pastor? Um milagre sendo gerado. Entre o teu pouquinho de azeite e as tantas vasilhas que você tem um milagre sendo gerado por Deus na sua vida. Entre a fé que você exerce e o Deus que você serve, existe um milagre poderoso que vai gerar testemunho na sua vida. É isso que Deus está chamando você hoje para viver. Ele disse que quando ela pede mais vasilha, o filho disse: mãe, não tem mais não, está tudo cheio. Parou de jorrar o azeite. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar desperdiçar nada do milagre que Ele tem para a tua vida. Ele vai fazer por completo, nem vai faltar e nem vai sobrar. Deus está dizendo para você hoje: arruma vasilha porque eu quero multiplicar o teu azeite. Arruma vasilha porque eu quero fazer milagre na tua vida. Mas você precisa crer. Fique de pé em nome de Jesus. Deus usou pessoas para gerar milagres, sim ou não? Deus usou situações para acontecer milagres, sim ou não? Se tiver alguém incrédulo, irmão, pelo sangue de Jesus, eu quero fazer uma oração antes, mas eu quero fazer um ato profético hoje aqui. Se tiver alguém incrédulo, não saia do seu lugar. Fica bem sentadinho. Se você não acredita no milagre que Deus pode gerar, você vai ficar bem sentadinho. Eu quero fazer uma oração e em seguida nós vamos fazer um ato profético. Feche os seus olhos, curva sua cabeça, mas comece a falar com Deus aí. Comece a apresentar vasilhas para o Senhor, que nós vamos gerar um grande milagre hoje aqui. Senhor Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, acampa com os teus anjos aqui. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida no teu altar. Coloco, Senhor Deus, essa igreja, Senhor Deus, na tua presença. Ó Rei da Glória, eu te peço agora, Pai querido, vai, Senhor Deus, destruindo, dissipando, Senhor Deus, colocando por terra todo espírito de incredulidade, toda ação do mal, todo aquele que não